Quando nós perdemos a comunhão com Deus, irmãos, e eu quero falar hoje sobre esse perigo de perder a comunhão com Deus, que é mais simples do que parece. Às vezes nós nos estruturamos numa bagagem religiosa, digamos assim, e achamos que aqueles ritos religiosos é o bastante para nos segurar numa comunhão com Deus. Esse é o maior engano que existe. Vocês sabem, já há algum tempo eu ensino que não é a igreja que salva ninguém, não é a igreja de nova vida, não é a igreja evangélica que salva ninguém, não é a religião que salva ninguém. Nós sabemos que a Bíblia deixa bem clara que a comunhão com Deus é algo de foro íntimo, é algo que acontece dentro de nós e em nós. E é bem provável, é bem possível estar ligado a uma igreja, a uma denominação, e a minha comunhão com Deus ir se definhando. Por quê? Porque a comunhão com Deus, ela pode ser perdida. E eu quero falar sobre isso porque me assusta o número de pessoas que estão afastadas do Evangelho. Muitas pessoas acham que se esconderem atrás de uma organização religiosa, seja ela Nova Vida, Presbiteriana, Assembleia de Deus, seja o nome que tiver, ela vai estar garantida. Isso é a maior falácia, a maior mentira que possa existir. Porque não é isso que te dá garantias de você viver uma vida vitoriosa, uma vida alegre, uma vida com Deus. E eu quero abordar esse tema porque é muito fácil aquele rio de águas vivas que fluem no coração de uma pessoa que tem um encontro com Jesus, que nasce de novo, aquela alegria que ela recebe pela presença de Deus, pela manifestação do Espírito Santo na sua vida, é muito fácil isso ir se esgotando dentro da pessoa. E há uns sintomas que aparecem quando a gente começa a perder a comunhão com Deus, né? Por exemplo, quando a gente perde a comunhão com Deus, nós começamos a perder a motivação de continuar em direção aos sonhos que nós temos na nossa vida. Porque uma das coisas que nos dá força para sonhar e continuar a caminhar no sonho, é saber que nós não estamos só, que o Senhor está conosco. Diga glória a Deus, amém? Ele é a nossa força, é o nosso sustento, é o nosso amparo. Terça-feira eu preguei aqui sobre o Salmo 91. Ele dá ordem até aos anjos ao nosso respeito, para que nós possamos ser protegidos. Então, quando você pensa no seu sonho, assim, eu vou conseguir, por quê? Porque o Senhor está comigo, diga glória a Deus. Então, quando você começa a perder a comunhão com Deus, essa motivação de sonhar começa a ser abafada. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, começamos a perder a comunhão com Deus, nós também perdemos a motivação de orar. Parece que a oração não traz resultado. Às vezes eu falo aqui o pessoal de manhã, todos os dias nós oramos aqui de 7 às 8 da manhã. Hoje foi uma exceção, porque minha esposa foi trabalhar, levou o carro, e junto com o carro levou a minha bolsa e levou as chaves da igreja. Eu vim para cá e não tinha a chave da igreja. E eu jurei para mim mesmo que eu não ia chamar o César aqui 6:30 da manhã, e abrir a igreja. André, chama o César, coitado, deixa ele dormir em paz, não vou fazer isso com ele não. Mas todos os dias nós estamos aqui de 7 às 8 orando. E às vezes você ora e parece que não vai acontecer nada. Porque você ora, você fala, você apresenta suas petições, você intercede, você clama ali, e acabou ali, acabou, parece que não aconteceu nada. Se você não tiver o mover do Espírito Santo dentro de você, você perde a motivação para orar. Porque orar é um dos trabalhos mais duros que tem, e mais difíceis que tem. Porque orar é algo que não traz resultado na hora. Você está orando por coisas que Deus está agindo, coisas que Deus está movendo pessoas, coisas que Deus está mudando situação de corações, de mentes. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então você está orando, Deus está agindo, mas só que Ele não se
possa das pessoas, ele não muda a mentalidade de uma pessoa por uma possessão, ele não é como o demônio que se apossa do corpo da pessoa, ele vai tocando, você vai orando, ele vai sugerindo, e as coisas vão sendo mudadas assim. Mas quando você começa a perder a comunhão com Deus, você perde a motivação para orar também, a motivação para frequentar os cultos. Hoje não vou para a igreja não, está frio, aí não vai. Hoje não vou para a igreja não, está calor. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou cansado. Hoje eu não vou para... Sempre vai aparecer alguma coisa que vai dar razão para você não estar ali. Por quê? A motivação de frequentar a igreja é um dos sintomas também que a nossa comunhão com Deus está se esvaziando. A motivação para estudar as Escrituras, para ler a Bíblia. Não vou ler a Bíblia não. Aí passa um dia, quando o pastor lê aqui o texto, lê, aí vai para casa, bota a Bíblia lá e não pega nela. E não. Eu sei que todos vocês aqui são estudiosos, cansados da Bíblia, que quando saem daqui vão correndo para casa e continuam abrindo. É ruim, hein? É ruim. Tem gente que só abre a Bíblia um dia que o pastor abre aqui e depois... Pastor, como é que o senhor sabe disso? Isso não é falso testemunho? Porque o que tem de Bíblia que fica aqui durante de domingo para o outro, é verdade que eu estou falando? Nós temos ali, e o pior, eu tenho a certeza que essa pessoa nem volta para procurar a Bíblia, está tudo ali. Eu disse, caramba, ou ele tem muita Bíblia, ou ele não lê mesmo a Bíblia quando sai daqui, até esqueceu que perdeu a Bíblia dentro da própria igreja. Então, quando eu falo isso com uma certa suspeita de que essa leitura, essa motivação para ler as Escrituras, né? Bom, quando a gente começa a ver esses sintomas e outros, irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados, vendo a coisa definhar e dizer, é assim mesmo. Não é não. Nós temos que buscar soluções que mude o curso desta situação. Então eu quero fazer a leitura aqui de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1 em diante. Diz assim, disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguirmos por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que eu ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então, ele deu a Aquis naquele dia a cidade de Ziklag, pelo que Ziklag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Deixa eu esclarecer aqui para você entender o que nós estamos tratando aqui. Davi estava sofrendo perseguição de Saul. Ele já tinha sido ungido rei pelo profeta, mas ainda não tinha assumido esse cargo, porque Davi não tinha coragem de levantar as mãos sobre Saul, porque ele cria que se Deus tinha colocado, era Deus que faria isso. Só que Saul, percebendo isso, que ele já tinha a influência tremenda em Israel, e que aquilo cedo ou tarde pudesse acontecer, o que ele fez? Começou a querer matar a Davi, e perseguia ele em tudo quanto é lugar para tentar matá-lo. Davi estava cansado daquelas perseguições, né? E ele queria um futuro para sua família, ele queria um futuro
para a sua vida, ele estava cansado de sofrer aquelas perseguições de ódio de Saul, e ele disse: bom, a única maneira que eu tenho de não viver fugindo de Saul é eu ir morar lá no meio dos inimigos, porque Saul não vai lá me perturbar. Então ele faz uma aliança com um desses reis e vai morar, e realmente Saul parou de perseguir, né? Muitas vezes, nós, assim como Davi, com medo do futuro, começamos a buscar soluções erradas, soluções humanas. Nós abandonamos, às vezes, uma promessa de Deus para a nossa vida, para buscar uma saída humana. Eu não sei se você já foi tentado assim, eu sempre sou tentado assim. Sempre sou tentado a buscar uma saída minha. E, às vezes, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua sabedoria, Ele permite que você, até durante um tempo, esteja ali. Mas a verdade é que quem tem uma aliança com Deus, quem tem uma aliança com Deus? Irmãos, não pode sair tomando decisão aleatoriamente. A sua vida pertence ao Senhor, diga glória a Deus. A sua vida pertence ao Senhor. Então, o medo desse futuro não dar certo aqui, fez com que Davi tomasse uma decisão que, no final, contrariava a palavra de Deus. Por quê? Davi foi se unir aos inimigos de Israel. E parece que naquele momento era uma solução boa, tranquila, mas se nós continuarmos aqui a leitura, você vai perceber que isso vai trazer grandes problemas a Davi. Porque todas as vezes que nós buscamos soluções que fogem do plano de Deus, daquilo que Deus tinha preparado para nós, nós começamos a trazer sobre a nossa vida uma série de desgraças, consequência desses atos. Se você for ver aqui, Davi vai sofrer tremendamente, sua família vai sofrer tremendamente, porque essa cidade que ele vai morar é atacada pelos inimigos e a sua família é levada a refém, suas mulheres, seus filhos, e aquilo que ele almejava ter paz, que achava que teria paz, foi o que realmente não aconteceu. Então, mas quando nós estamos vivendo um momento assim difícil, de pressão, que o inimigo está lutando, é problema sim, é problema assado, é problema de saúde, é problema no lar, é problema no casamento, é problema aqui e acolá, a nossa tendência é buscar uma saída rápida, fácil, para que aquilo se solucione. A primeira coisa que eu quero hoje dizer para você assim, aqui esta noite é o seguinte, que as soluções de Deus, elas são a curto, médio e longo prazo. Deus começa a agir hoje, Ele continua a agir, e lá adiante Ele estará agindo. Portanto, você não pense que com Deus é como fast food, comida rápida. Você chega lá, compra e é na hora. As coisas com Deus têm um processo de transformação e de mudança. Muitas vezes, nós queremos ser guia do nosso próprio nariz. Eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso assim, e pronto. Olha, a Bíblia diz que o coração do homem não é confiável. Eu queria lembrar você um texto da palavra de Deus, em Jeremias 17:8, vem aqui comigo. Queria te lembrar uma coisa muito importante, Jeremias 17:8, vem aqui comigo no livro do profeta Jeremias. E lembrar a você, porque muitas vezes você ouve assim, pessoas dizer assim, segue o teu coração. Quantos já ouviram isso? Segue o teu coração, faz o que o teu coração manda. Cuidado, porque esse é um conselho perigoso. E por quê, pastor? Porque a Bíblia cria uma luz vermelha a respeito do coração. Diz assim, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto, quem o conhecerá? Então, enganoso é o coração e desesperadamente,
Olha, diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Ora bem, veja só, se você passa por um momento, e Davi, ouça bem, não recebeu nenhuma instrução de Deus para ir para Ziglag. Ele fez isso como uma solução que ele pensou que no seu coração era o melhor. Muitas vezes nós comprometemos o nosso futuro com decisões erradas que tomamos hoje. Eu conheço gente que pagou um preço alto, muito alto, por tomar uma decisão movido pelo coração, pela emoção, né? Eu até brinquei aqui, né? Eu não sei se foi domingo ou terça-feira, tem uma música do Tim Maia que diz assim, dia de domingo, como é que fala? Você que gosta de cantar, deve ter cantou muitos para tua mulher, para ela estar do teu lado aí. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Vai para tu ver onde é que tu vai parar. A música é bonita, a poesia é bonita, só que a Bíblia está nos dizendo que o coração não é a base da nossa decisão. A base da nossa decisão é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele fala no nosso espírito. É uma palavra que se afina com a palavra de Deus. Deus nunca nos fala nada que aborrece a sua palavra, que contraria a sua palavra. Davi estava contrariando frontalmente a palavra de Deus, porque não era a vontade de Deus que ele habitasse com os inimigos de Israel. É mais ou menos aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, sabe que a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz, e aí chega o rapaz para o pastor e diz, pastor, estou apaixonado. Aí diz assim, graças a Deus, vou casar mais uma moça aqui na igreja desesperada, porque... Ele, não, pastor, não, é uma garota que ela não é da igreja. Ela não é da igreja não, mas ela é gente boa. Vai atrás disso para você saber onde vai parar. Ela é gente boa porque agora você está apaixonado por ela. Ela é gente boa porque você agora está por conta da emoção, como diz a canção. Mas vai chegar o dia em que essa emoção vai passar, essa paixão vai passar, e que você vai dizer assim, olha, vamos ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus, eu sou carola, que igreja o quê? Para que isso? Porque, irmãos, ouça, as coisas de Deus, elas são fortalecidas no nosso espírito. Emoção é algo que vai no alto e vai no baixo. Um dia você está amando aquela pessoa tremendamente, e no outro dia está com vontade de esganar aquela mesma pessoa que você... É verdade que eu estou falando, diga amém. Então a base de relacionamento não é emoção. Já pensou? Um dia eu estou com raiva, eu me separo. Aí no outro dia eu estou gostando, eu caso. Aí no outro dia eu separo. Você não vai poder viver assim. Porque qualquer um que coloca a sua vida na base da emoção, vai viver em altos e baixos, e a tão sonhada felicidade que a pessoa almeja, não será encontrada. Davi queria solucionar aquele problema da perseguição. Estava sendo perseguido, precisava de uma saída, e achou que aquela decisão na base da emoção, isso vai trazer paz para mim, acabou complicando mais a sua vida. Davi estava contente porque Saul deixara de persegui-lo. A impressão que dava é que Deus estava naquela solução. Agora eu vou ter paz. Mas isso não era verdade, irmãos. É que o pecado, no primeiro momento, é doce e agradável. Eu não conheço nenhum pecado ruim. Todo pecado é gostoso. Ele só aparece o lado negro do pecado depois, com as consequências. Que a Bíblia diz que o fruto do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é o quê? A morte. Essa morte que eu estava falando ainda agora, que vai acontecendo dentro de nós. Quando nós começamos a morrer espiritualmente, nós começamos a perder a comunhão com Deus. E aquilo tudo que era motivo de alegria para nós, deixa de ser. E a razão é por quê? Porque em algum momento eu tomei uma decisão que não era a vontade de Deus, como Davi, o pecado entrou na minha vida, eu não percebi no primeiro momento, mas as consequências,
elas começam a vir depois. Davi disse, graças a Deus, Saul não está me perseguindo mais. Mas ele não sabia que lá na frente, aqueles que os acolheram seriam os seus algozes depois para quase acabar com a sua família, destruir a sua família. Então, o coração pode nos levar a um engano e a depender do mundo. Eu confesso a vocês, eu prefiro depender de Deus do que depender do mundo. Porque eu sei que Deus, em todos os momentos, terá uma saída. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, do que Deus tem preparado para aqueles que... Então, eu prefiro sempre buscar o meu sossego, o meu descanso em Deus. Davi atola a sua vida em mentiras. Se você vê aqui, comigo aqui, se você der uma olhada a partir do versículo 8, onde nós estávamos lendo lá em 1 Samuel, amém? Capítulo 27, desculpe. Se você ler aqui comigo, no versículo 8, olha só o que ele faz. Subia Davi com seus homens e dava contra os Gesuritas e os Gersitas, os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem um homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, e voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá, e o sul de Gerasmeelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nenhum homem, nem mulher, para os trazer a Gad, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, faz-se ele por certo aborrecível para com seu povo de Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então, o que Davi fez? Davi se atola, irmãos, numa vida de mentiras, porque ele estava enganando o rei Aquis. Ele dizia que dava contra o próprio povo dele, de Israel, mas na verdade ele estava dando contra os aliados do rei. Só que ele não deixava ninguém vivo. E eu vou dizer uma coisa para você, tudo que começa errado, tudo que começa sem a aprovação de Deus, vai se sustentando em mentira até um certo tempo, porque a mentira tem pernas curtas. Ouça o que eu vou falar para você. O tempo, ele vai corroendo a mentira. A mentira não resiste ao tempo. Mas a verdade, com o tempo, ela vai se solidificando. E o que acontece? Quando você começa a construir algo em cima de mentira, já tem data de validade. Vai chegar a hora que aquilo não vai dar certo, não vai funcionar, não vai se sustentar, porque a mentira não resiste ao tempo. Então, vivia uma vida dupla. Davi estava vivendo uma vida dupla. Para o rei ele dizia uma coisa, mas na verdade ele fazia outra. E meus irmãos, essa duplicidade de vida vai corroendo a vida espiritual de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que viva uma vida dupla, ela vai perdendo todo aquele entusiasmo do Evangelho, toda aquela alegria do Evangelho, toda aquela vida de Deus, porque essa vida dupla vai corroendo ela por dentro. Davi estava minguando espiritualmente durante aquele quase 1 ano e meio que ele ficou nesta situação. Achamos que Deus aprova tudo que realizamos, desde que não seja perseguido. É mentira. Ouça. Às vezes, servir a Deus vai lhe custar, alguns momentos, perseguição, críticas de familiares, críticas de pessoas, né?
Eu falei aqui terça-feira, você quer acabar com a festa do diabo? Porque o diabo, a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, né? Sempre rugindo, sempre nos tentando. Você quer ver você acabar com a ação do diabo através de uma pessoa que você sabe que ela está sendo usada contra você, para lhe tentar nas suas fraquezas? Comece a responder ela com a palavra de Deus, com a Bíblia, literalmente com a Bíblia. Ela, porque uma das formas que Jesus nos ensinou quando foi tentado no deserto, é que quando nós resistimos ao diabo, ele resistiu como? Usando a palavra de Deus. A proteção buscada, né? A proteção buscada por Davi, aquele bem-estar que Davi achava que teria, né? Tomando essa decisão fora da vontade de Deus, acabou atingindo a sua família. Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Se você vê aqui comigo, em 1 Samuel, capítulo 30, vem aqui um pouquinho mais à frente que você vai ver o que acontece. 1 Samuel 30, olha o resultado daquele ato de desobediência de Davi, para fazer o que o seu coração queria, e para não obedecer à palavra de Deus. 1 Samuel 34, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e o quê? Choraram. Choraram por quê? Porque Ziglag foi saqueada pelos amalequitas. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Meu Deus! Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ele queria proteger e acabou tendo problema. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou, o quê? Então, irmão, não está tudo perdido não. A Bíblia diz que quando a coisa ficou complicada, Davi se reanimou em Deus. Eu estou pregando aqui hoje, não é para jogar uma pá de terra em cima de você e acabar de enterrar você não. Eu estou aqui dizendo para você isso, para você se reanimar em Deus. Volte ao caminho que você deixou, volte ao primeiro amor, volte à pureza e à sinceridade de servir a Deus, porque nesse ato você vai renovar a sua fé e o seu coração para ir adiante. Se você continuar a leitura, versículo 7 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Ele agora estava consultando a Deus, agora ele não estava mais tomando decisão, a revelia. Então, perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele, os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Então, Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansaço que estavam, passar ao ribeiro de Besor. Então, se você continuar aqui a narrativa, você vai ver que, obedecendo a Deus, ele acabou tendo a vitória. Olha só, eu quero terminar esta noite dizendo para você que para você dar a volta por cima em certos aspectos da sua vida, é preciso que você mude de atitude. A fé, eu não obedeço porque eu sinto, eu obedeço porque eu creio. Eu não obedeço porque eu tenho que sentir alguma coisa. Eu obedeço porque a Bíblia diz para eu fazer assim, e eu, por crer que aquilo é a vontade de Deus, eu obedeço. Irmãos, muitas coisas que eu faço na obra de Deus, eu faço sem o menor sentimento, faço por obediência. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Eu não tenho que, pastor, quando eu sentir no meu coração,
não é esse o caminho. Obedeça, porque a obediência não é fruto de sentimento, a obediência é fruto da fé. Qual é a prova da fé? A obediência. Você quer saber quando uma pessoa, para mim, ela tem fé? É quando ela obedece. A palavra diz, faça assim, e ela diz assim, eu vou fazer. Então, ela está tendo fé porque está obedecendo. A forma de dar a volta por cima e mudar o rumo de situações erradas, de decisões erradas, que estão fazendo definhar a sua vida espiritual, é você começar a fazer como Davi, a buscar o Senhor pela palavra dele, sabe, é buscar a sua estola sacerdotal. Você é um sacerdote diante de Deus. Hoje em dia não existe um sacerdote, um mediador entre vocês e Deus. Você é o sacerdote diante de Deus pela nova aliança. Diga glória a Deus. Você tem que pegar a sua estola e dizer, Deus, eu estou aqui, eu realmente errei, eu tomei decisão errada, eu fui frasiglag sem o seu consentimento, mas agora, Senhor, eu vou me submeter à tua palavra. Então, nesse momento, quando você faz isso num ato de fé, em uma atitude de fé, então você começa a dar a volta por cima e Deus começa a redirecionar a sua vida. Eu não sei se você tem sentido sintomas dessa perda de comunhão com Deus, mas se você tem, e essa palavra está te alcançando nesta noite, eu quero orar por você, para que Deus fale verdadeiramente a você e que você realmente siga a instrução de Deus. Pastor, quando eu sei que uma instrução é de Deus? Primeira instrução de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. E segunda instrução de Deus, além de estar de acordo com a Bíblia, ela arde no seu interior com uma convicção tão grande que ninguém consegue roubar. Porque, ouça, a palavra de Deus, a consequência da palavra de Deus dentro de nós é que ela gera fé. Você começa a dizer que aquilo, a Bíblia está dizendo, isso vai acontecer assim se você agir assim. E você começa a dizer, não, eu creio que se eu agir assim vai acontecer. Então isso começa lá dentro de você ser tão forte, que é maior que qualquer outra convicção. Eu nunca consegui ver ninguém feliz desobedecendo a palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém vivendo uma vida abundante desobedecendo a palavra de Deus. Eu nunca vi, Davi achou que poderia fazer isso, mas ele provou que a desobediência traz desastre. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, irmãos, há um desastre, há consequências, sabe? Porque uma das coisas que o pecado faz é nos cegar. A gente perde a noção e a dimensão das coisas. Por isso, ouça, acorde, levante a cabeça. Aquele Deus da parábola do filho pródigo está aqui conosco. Ele está pronto a estender a mão e a restaurar a sua vida. Eu me lembro sempre do texto da palavra que diz assim, graças a Deus por meio de Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo não há nenhuma condenação se você se arrepende. Amém? Então nós vamos ficar de pé e eu vou orar. E se porventura você que está aqui foi alcançado por essa palavra e quer orar comigo, Deus vai ouvir a sua oração. Você pode colocar a mão no coração e dizer assim, Senhor Jesus, ouvi a tua palavra e tenho entendido, Senhor, que às vezes alguns sintomas que me levam a tirar a motivação para sonhar, para orar, para estar na igreja, ó Deus, na verdade, é fruto de algo que está dominando a minha vida, algum pecado, alguma decisão errada. Por isso, Senhor, eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Se você se enquadra, peça perdão, diga, Senhor, me perdoe. Eu quero mudar, eu não quero insistir numa situação errada, Senhor. Eu não quero ir para Ziglag segundo a minha vontade.
eu quero estar aonde Tu quer que eu esteja, Senhor. Que eu caminhe o caminho que Tu queres que eu caminhe, Senhor, e não o caminho que eu quero caminhar. Diga, Senhor Jesus, enche o meu coração agora da Tua palavra. Tira da minha mente toda mentira, todo engano, todo medo que Satanás lança para que eu desobedeça a Tua palavra. Diga, Senhor, eu quero seguir a Tua voz, Senhor. O Teu falar, pela Tua palavra. Senhor, diga, eu creio que ninguém pode ser feliz desobedecendo a Tua palavra, Senhor. Ninguém pode ser feliz, Senhor, seguindo o caminho que a Tua palavra condena, que diz que nós não devemos seguir. Diga, Jesus, me fortalece nesta noite, me renova nesta noite. Traz sobre mim uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Diga, Senhor, traz uma alegria, Senhor, no meu coração. Tira do meu coração as mágoas, as decepções, aquelas coisas que me feriram, e me dá, Senhor, um cântico novo, Senhor, um cântico do céu. Pai, renova as minhas orações, os dons, ó Deus. Diga, Senhor, eu quero, Senhor, orar em línguas novamente. Eu quero estar com a minha estola sacerdotal na Tua presença, Senhor, e Te adorando. Pai, eu não quero ser oprimida pelas circunstâncias. Diga, Senhor, eu creio que Tu cuidas de mim, eu creio que Tu cuidas da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Senhor, diga, eu creio, Senhor, que Tu tens o controle da minha vida. Senhor, eu não vou mais querer tomar de volta a minha vida nas minhas mãos. Diga, Senhor, a minha vida Te pertence, Senhor. Senhor, a minha vida é Tua. Eu entreguei ela um dia nas Tuas mãos, e por isso eu não vou tomá-la de volta, Senhor. Perdoa, Pai. Eu quero, Senhor, estar ligado a Ti, em comunhão contigo. Diga, Senhor, em nome de Jesus, eu abro mão agora dos meus planos que Tu não estás presente. Eu abro mão agora dos meus desejos que não é a Tua vontade. Eu abro mão agora de todo o engano, Senhor, mesmo que o meu coração esteja pedindo, Senhor, mas se está aborrecendo a Tua palavra, eu abandono estas coisas, e eu quero seguir os Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém, diga glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Rei, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. Nós temos pelo menos um visitante ou dois pela primeira vez, estou vendo aqui, né? Igreja pequena é esse, meu irmão. Bateu alguém diferente. Seja bem-vindo, querido, é um prazer tê-lo aqui. Temos um jovem também lá, ali de camisa vermelha, né? Primeira vez? Seja bem-vindo, querido, prazer tê-lo aqui conosco. É uma grande alegria. Vamos em paz agora para casa? Amém? Comer aquela sopinha boa lá, que está esperando a gente, né? Tem, melhor que tem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos em paz. Deus abençoe a todos.